Olá pessoal, meu nome é Fernando Vitti e nessa noite fria e úmida aqui em São Paulo, eu trago para vocês uma reflexão, que se insere no meu projeto de incentivo ao desenvolvimento do espírito crítico, num campo específico da filosofia que é a lógica. E para tanto, eu trago uma referência, trago algumas citações de um livro, de um clássico do estudo introdutório da lógica, que é justamente a Introdução à Lógica, do pensador dessa área, que é o Ivan Coppi. Salvo engano meu, um pensador, um professor da lógica de origem norte-americana. Bom, gente, lógica é aquela área da filosofia em que ocorrem os estudos dos princípios e dos métodos para se identificar e diferenciar os raciocínios corretos dos raciocínios incorretos. O que é um raciocínio? O raciocínio é aquela atividade mental, individual, silenciosa dentro de si mesmo. O argumento nasce do raciocínio. Enquanto o raciocínio é você pensando e dialogando consigo mesmo, o argumento é quando você exterioriza, você põe para fora o seu raciocínio, mediante a fala, como eu estou falando aqui agora, ou quando você mesmo escreve aquele raciocínio na forma de um argumento. O argumento é a exteriorização, pela fala ou pela escrita. E no campo do desenvolvimento, da pesquisa, bem na verdade, sobre a lógica, que é uma área importantíssima, especialmente no que diz respeito à lógica associada à programação, computação. Mas aqui eu queria falar de um aspecto mais específico da lógica, que são as chamadas falácias. Falácia, pensando de uma maneira bem introdutória mais uma vez, é aquele raciocínio incorreto que muitas vezes tem um certo poder persuasivo. Ainda que mediante uma reflexão, uma observação puramente racional e como tal lógica daquele raciocínio que é incorreto, muitas vezes esse raciocínio falso, que não corresponde à realidade, ele pode ser persuasivo e enganar as pessoas. Eu gostaria de destacar para vocês, na chamada chave das falácias não formais, pensando no conteúdo mesmo do raciocínio ou do argumento já, um que é muito frequente por aí, que é o chamado argumento ad populum. Aqui na origem você tem a escrita em latim, argumentum ad populum, que a gente pode traduzir como o argumento à maioria, ou a ideia de um certo apelo à multidão. E o Coppi, de maneira sempre muito didática e objetiva, ele nos diz aqui, na página 79, eu tenho aqui em mãos uma edição da editora Mestre Ju, com tradução muito boa, do professor Álvaro Cabral. Então, nessa edição aqui da editora Mestre Ju, eu tenho aqui em mãos uma edição de 1978, segunda edição. Eu comprei esse livro, na verdade é a segunda vez que eu compro esse livro, porque o primeiro desmontou, que eu tanto anotei nele. Eu comprei esse aqui faz uns 2, 3 anos, não um pouco mais. Em todo caso, na edição da Mestre Ju, com tradução do professor Álvaro Cabral, na página 79, nós temos, na chave das falácias não formais, o argumentum ad populum, ou, de certa maneira, repetindo, aquele apelo que você faz às multidões. Então, o argumento à maioria, aqui. E na página 79, o Coppi desenvolve, eu trago a citação. O argumento ad populum define-se algumas vezes como sendo as falácias que se cometem ao dirigir um apelo emocional ao povo entre aspas, que ele está sendo um pouco irônico aqui, Então, ao dirigir um apelo emocional ao povo ou à galeria, às multidões, para conquistar a sua anuência, a sua aprovação, há uma conclusão que não é sustentada por boas provas. É a falácia em que aquele que fala procura, mediante o apelo à emoção,
fazer com que a grande multidão concorde com ele, mais uma vez, mediante a exploração das paixões, das emoções daquela multidão que está ouvindo. Ele continua um pouco mais para frente. Podemos definir o argumento ad populum de um modo mais circunscrito como a tentativa de ganhar a concordância popular para uma conclusão, despertando as paixões e o entusiasmo da multidão. E ele continua. É o recurso, é a estratégia favorito do propagandista, do demagogo e do publicitário. Fecha aspas. Ponto final. Perceberam, gente? Eu emociono as pessoas, eu envolvo as pessoas na emoção. A pessoa profundamente emocionada, ela é mais facilmente manipulada. Ela não pensa tanto, ela se deixa levar, ela se empolga e bate palma. Não por acaso, abre aspas, prossegue o copy. Diante da tarefa de mobilizar o sentimento público a favor de uma determinada medida ou contra ela, o propagandista, ou aquele que fala, evitará o laborioso processo de reunir e apresentar provas e argumentos racionais, recorrendo aos métodos mais rápidos do argumento ad populum. Fecha aspas, ponto final. No lugar da argumentação precisa, clara, evidente, transparente, não é? No lugar das evidências, das provas, racionalmente compreensíveis, racionalmente demonstráveis, o recurso fácil e rápido do apelo emocional às multidões. E aí, pensando em termos de demagogia política, político-partidária especialmente, vocês já viram algum candidato, algum cargo no legislativo, no executivo, lançar mão, ao argumento ad populum? Vocês já viram algum candidato ou uma candidata à prefeitura, ao governo de estado, ao senado, deputado federal, apelar às paixões das multidões para ganhar a confiança e o voto, ainda que esse mesmo candidato ou candidata não apresente nenhuma proposta viável, racional ou necessária? Vocês já viram muita demagogia permeada de emoção barata? Vamos lá, gente. Ano que vem tem eleições fundamentais para esse país. Acho que seria interessante a gente exercitar nesse espírito crítico e localizar candidatos e candidatas que lançam mão, que apelam à emoção das multidões, mediante falácias como o argumento ad populum. Será que é comum isso? Esse tipo de comportamento entre os políticos? Fica a questão no ar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais. E quem se interessar, recomendo muito fortemente. Introdução à Lógica, do Irving Copy, tradução do professor Cabral, né? Álvaro Cabral, da editora Mestre Ju. Vocês acham essa edição aqui com bons preços nos sebos online. Obrigado, gente. Amanhã tem mais. Boa noite.